Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E nós vamos aqui para mais um aconselhamento, não é? É um aconselhamento importante também, interessante, que eu espero que você guarde no seu coração como uma instrução do Todo-Poderoso, não é? Aliás, a palavra Torá significa instrução, já falei isso para você. Olha só, a pergunta do meu ouvinte é como é que o pecado se desenvolve. É um gancho, na verdade, de ontem que nós tratamos aqui acerca do marketing do pecado. Você que está aí ouvindo a gente no YouTube, não é? Com essa mensagem, você pode encontrar essa outra mensagem importante que é o marketing do pecado. Você que está aí me ouvindo também pode procurar a partir do final da semana, acredito que já deva estar no ar sobre o marketing do pecado, não é? Meu querido, minha querida, esse texto que vai funcionar sempre de base, quando for tratado do pecado, nós vamos realmente ter de usá-lo. Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, tem o seu salário, que é a morte, não é, meu querido, minha querida? Olha, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos na corrupção. É muito profundo você compreender que ninguém tem de te ensinar a fazer o mal, meu querido. Você nasce já com isso. Vou sempre dar os exemplos para os meus filhos, não é? Para você consertar o dente de alguém, você tem capacidade? Não tem, não é? Tem que estudar lá para fazer odontologia, não é? Mas para quebrar, era só dar um soco, né? Durante uma briga e que arrancava o dente do outro, não é? Então, meu querido e minha querida, o mal é nato, não é? Para você construir, edificar uma parede, não é? Você tem de aprender muita coisa sobre estrutura, mas para você quebrar uma parede, você der uma marreta na sua mão, meu querido e minha querida, tendo força, você derruba uma parede, não precisa ter nenhuma engenharia para destruir, não é? Para você construir uma casa de madeira, você tem de ter todo um conhecimento de carpintaria para fazer isso, mas para você destruir é só botar fogo. E essas coisas que são no sentido do mal, elas estão ligadas à nossa gênese, não é? A nossa corrupção legada pelo fútil procedimento dos nossos pais. Isso aí foi passado de pai para filho, não é, meu querido? Pai, viu, meu querido e minha querida? Pai que lega pecado, a mãe não lega o pecado, tá bom? Por isso que nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus, ele nascido de mulher, mas sem pecado, porque ele não foi concebido por um método natural de concepção. Ele nasceu sem pecado. O legado do pecado é legado paterno, meu querido, minha querida. Assim como se vai ser menino e menina, quanta briga teve no passado, não é? O marido, reis aí que queriam até matar suas rainhas porque não lhe davam filhos, e a culpa disso, a responsabilidade de nascer menino e menina é de quem? É do homem, meu querido e minha querida, não é? Assim as manifestações de enfermidades como daltonismo, não é? Como nós temos aí hemofilia, essas manifestações são muito mais correntes na vida do homem. O homem lega, o homem é XY, a mulher é XX, e nós já temos isso geneticamente, não é? Esse legado que nossos pais nos deram, não as nossas mães. A mãe não pode transferir pecado para o filho, não é? Com filha, não é? É um mistério muito grande como o Senhor nos fez, mas é assim que Ele nos fez. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, meu querido, minha querida, todos nós um dia fomos instrumentos do pecado. O pecado reinou na minha vida, reinou na sua vida, até o momento que o nosso Senhor e Salvador entrou na nossa vida, na história da nossa vida, e nos concedeu um novo nascimento. Agora nós não nascemos da semente corruptível,
nós nascemos de uma semente incorruptível, meu querido e minha querida. Olha só, não é? Existe uma única narrativa que o Shaul Hashaliach, que é o apóstolo Paulo, ele fez acerca do que de fato ele conversou com Yeshua, com o nosso Senhor Jesus, não é? Essa única narrativa tão preciosa é o que ele fala para mim e é o que ele fala para você, não é? Eu quero que você ouça com atenção, porque a única narrativa que temos está no livro de Atos, capítulo 26, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor: todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz dizer em hebraico: Shaul, Shaul, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é tentar lutar contra o aguilhão, né? Aguilhão, meu querido, muita gente não entende isso, porque isso aí você tem de entender o hebraico, meu querido. Lembre, só as escrituras explicam, ensinam, elucidam as escrituras. Você vai ver essa mesma palavra em 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, o que o Senhor está dizendo para ele? Muita gente pensa que o Shaul está lutando contra o Senhor, está indo contra o Senhor. Não. O Senhor está dizendo para ele: olha, Saul, você foi contaminado com uma coisa na sua vida que você pensa que não tem essa contaminação, e você sozinho não pode se livrar. Você tem o aguilhão da morte na tua vida, que é o pecado. É isso que ele está dizendo para ele. Dura coisa é você tentar lutar contra esse aguilhão. O aguilhão aqui, em português, seria um instrumento que tem uma pontinha que usa para levar o gado. Aquilo fura, dá uma espetadinha no gado, o gado não quer ser encostado naquilo, não é? Então, o aguilhão também é chamado o rabinho daquele, até esqueci o nome, do escorpião, não é? Aquela parte do veneno que está na cauda também é chamado de aguilhão, não é? Então, jamais o Senhor ia usar a palavra aguilhão para ele, para algo que ele fizesse. Ele não nos tem tratado com aguilhão, meu querido e minha querida. Então, entenda, dura coisa é você tentar lutar contra o pecado, o aguilhão da morte que está na tua vida. Você está querendo fazer isso pela lei, pela tua própria justificação. Você não vai conseguir fazer isso. Continuando, que bonitinho essa elucidação, não é? Atos 26, a partir do versículo 15. E o Senhor respondeu: eu sou Yeshua, Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Eu vou livrar você dos judeus, também vou livrar você dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a fazer parte do povo escolhido do meu Deus e seu Deus. Então, meu querido, minha querida, é muito sério todo esse convite que o nosso Senhor e Salvador faz para Shaul Hashaliach, que é o convite que ele faz para mim e para você. Se você tiver sensibilidade da parte da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, você vai ler exatamente esse texto como o Senhor falando com você. Olha o seu nome, vai falar o seu nome, não é? E vai dizer: por que você está me perseguindo? Você está tentando lutar contra o pecado na sua vida de modo próprio, contra o aguilhão, contra isso aí que está mantendo o aguilhão da morte, que é o pecado. Você está lutando contra isso, não é? Olha, eu sou Yeshua, eu sou aquele que você tem perseguido, mas levante-se e fique de pé. É muito bonitinho, gente. Eu já falei para vocês como aquele que é chamado pelo Senhor, ele tem o convite de estar em pé e não prostrado, jamais prostrado, não é, meu querido e minha querida? Em 1 Coríntios 10, 12, diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, mas não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, querido meu, querida minha, é importante que você peça socorro na sua tentação. Você está sendo tentado, você está sendo levado a fazer coisas que você está prejudicando a sua própria vida, seu relacionamento com o Senhor. Peça socorro. Não fique com isso guardado no seu coração. Eu tenho aconselhamentos, queridos, tão complexos, não dá para eu citar nem abrir a vida de ninguém, não é? Mas eu tenho, assim,
alguns aconselhamentos que as pessoas, eu não exerço julgamento, meu querido, minha querida. A pessoa pode vir me procurar ali, olha, eu estou com problema de adultério, olha, eu estou roubando aqui o lugar. Gente, eu não fui constituída pelo Senhor, não é? Pessoas que me procuram com problema de pornografia ou com problema de homossexualismo. Gente, muitas pessoas me buscam para pedir a orientação. Eu glorifico o nome do Senhor quando elas têm coragem de buscar. Pessoas que vêm me procurar, olha, eu estou com problema com alcoolismo, olha, eu jamais exerço julgamento, meu querido, minha querida. Problemas com drogas, não é? Então, é importante que você, na sua tentação, você tenha aquele a quem recorrer. 1 Tessalonicenses 3,5. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Olha só, Shaul ficou com receio no seu coração de que Satã, o adversário, o diabo, não é? Fosse lá e provasse o povo de Tessalônica e ali eles pudessem ter se desviado do coração deles do Senhor. Então é sinal que isso pode acontecer tanto comigo quanto com você, meu querido e minha querida. Nossa luta contra o pecado tem de ser até a morte, não é? Hebreus 4,14. Tendo, pois, Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Então, a primeira ajuda, querido meu, querida minha, que nós podemos contar sempre de alguém que jamais vai nos julgar, jamais vai nos condenar, é o próprio querido nosso nosso Senhor Yeshua, como o Shaul Hashaliah fala para a gente aqui, não é? Gálatas 6,1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, querido meu, querida minha, é importante a sua compreensão dessa grandeza de que nós, quando somos usados como instrumento do Senhor para uma outra vida, nós poderemos ser tentados exatamente naquilo que aquela pessoa passou. Por isso nós não podemos exercer julgamento, meu querido e minha querida. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Querido meu, querida minha, você sabe o que é concupiscência? É tudo que é sensual. Sensual, a pessoa entende muito errado, porque quando eu falo a palavra sensual, a pessoa já entende que está ligado à sexualidade. Meu querido, minha querida, nem tudo que é sensual está ligado à sexualidade, não é? Porque, olha, o toque na pele, que é o tato, você é sensual, é dos sentidos. O olhar é um dos sentidos, o sentir o cheiro é um dos sentidos, o paladar é um dos sentidos, a audição é um dos sentidos. Por meio desses sentidos é que nós somos tentados. Então não leia esse texto achando, por exemplo, que concupiscência é somente coisas, como eu vou te dizer, que você só vai usar para o que é ruim. Não é? O problema é o apetite acerca da sensualidade, não é? O apetite sensual é um problema em todos os sentidos. Ora, o mundo passa bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então, o apetite que é a concupiscência, o apetite sensual dos olhos, da carne e a soberba, né? Ou quando a pessoa se ensoberbece em si mesma, é uma pessoa orgulhosa, não assume que precisa de ajuda, não permite receber ajuda nem de um ser humano, nem do próprio Eterno. Então essas coisas, meus queridos, elas não vão proceder do Pai e sim do mundo. E quem faz essas coisas não herdará o reino dos céus. Colossenses 2,23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essa sensualidade que eu peço para que você entenda é tudo que você pode ver, sentir cheiro, sentir o sabor, ouvir e tocar.
é sobre isso que o Senhor está narrando aqui por meio de Shaul, não é? Romanos 4, versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são encobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Meu querido, minha querida, é importantíssimo que você se arrependa dos seus pecados. Esses pecados, eles são encobertos, meus queridos, não tem como tirar o pecado que está em você, ele tem que ser coberto. Você entende o que eu estou dizendo? Você imagina que arrancou a pele de uma pessoa e alguém vem e põe uma pele artificial ali sobre aquela pessoa. Nossos pecados, eles são cobertos e o Senhor passa a nos ver como pessoas sem pecados. Efésios 6,14, estejai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando por todo o tempo, em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma das maiores armas contra o pecado é a oração, meu querido. Se você tem uma vida de oração, você tem uma vida muito pequena de pecados. É proporcional. Se você não tem uma vida de oração, você provavelmente está tropeçando em muitas coisas. E tudo isso é proporcional, não é? E a oração, ela é um combate contra o assédio do pecado nas nossas vidas, porque enquanto nós vivermos, nós seremos assediados. Outra coisa que é uma arma poderosa contra o pecado é falar das coisas do eterno, não é? Yehoshua, que é Josué, teve um encontro com Yeshua, que é o nosso Senhor Jesus, em Josué 1,8, e ele recebe a seguinte instrução: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meu querido e minha querida, tome no seu coração essa experiência majestosa e maravilhosa para enfrentar e combater o pecado. O pecado, ele sempre vai vir para a gente de uma maneira como uma semente da nossa própria cobiça. E é ela que vai gerar, ela vai desenvolver, não é? Então, infelizmente, é uma má semente. E nós, muitas vezes, não frutificamos a boa semente, mas acabamos frutificando a má semente. Então, guarde isso no seu coração, que seja um grande desafio para que você viva em oração, faça seus devocionais, fale desse livro de dia e de noite, medita nele, e certamente você vai ser bem-sucedido naquilo que você realizar.